Fala gente, paz do Senhor, tudo bem? Nós temos hoje um vídeo sobre algumas lições que encontramos na passagem do coxo da Porta Formosa, uma das passagens bíblicas mais conhecidas, um dos milagres mais comentados e mais pregados. Aqui hoje nós vamos tentar extrair algumas lições que você pode aplicar para a sua vida e que você, que vai levar uma saudação na sua igreja, uma palavra em algum lugar, ou que vai pregar, se Deus assim ministrar o seu coração, você pode utilizar esse vídeo como base para trazer algumas aplicações, algumas explicações sobre essa parábola que eu sei que vai edificar a sua vida e se assim você desejar e Deus ministrar em você, vai edificar a vida de outras pessoas. Então a parábola conta a história que todos nós conhecemos. O coxo estava na porta da escadaria, da porta formosa do templo, e Pedro e João vão subindo. Ele questiona Pedro e João, ele está ali pedindo esmolas. E Pedro olha para ele e diz: olha, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Então levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Ele levantou e andou e saiu com eles, cantando, louvando, andando, correndo, pulando, enfim, muito feliz para dentro do templo para cultuar ao Senhor. E a primeira lição que nós temos aqui está no versículo número 4, que diz assim: E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Repare que antes de qualquer coisa, Pedro e João falam para ele: olha para nós. Por que olha para nós? Aqui nós temos duas aplicações maravilhosas. Em primeiro lugar, o coxo precisa mudar a visão dele. O coxo precisa olhar para cima, o coxo precisa se levantar, não fisicamente, mas o seu espírito precisa se animar. Ele precisa olhar para cima, ele precisa criar confiança. Pedro e João estão dizendo assim: meu filho, levante a sua cabeça, se anime, mude o seu semblante, olhe para nós que estamos aqui. A título de embasamento, Salmo 121, verso 1 vai dizer: levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o meu socorro? Aqui nós entendemos que o nosso socorro vem do Senhor. Por isso que o salmista diz: eu olho para os montes, eu levanto os meus olhos, eu procuro ao meu Senhor. O nosso socorro vem de cima, o nosso socorro vem do nosso Pai. Além de pedir para ele olhar para cima, no sentido que ele precisa levantar o seu rosto, levantar o seu ânimo, Pedro está querendo dizer para ele: meu filho, olha para nós. Pedro está dizendo: olha para a minha vida, olha para a vida de João, olhe para quem nós somos, olha de quem nós somos discípulos, olhe em nome de quem aprendemos e em nome de quem pregamos. Aqui Pedro está falando sobre testemunho. Pedro está dizendo: olha a minha vida, eu pequei, eu falhei algumas vezes, ainda tem uma natureza um pouco carnal dentro de mim, alguns sentimentos mais fortes, mas olha para mim, eu sou servo de Jesus. Eu vou orar e em nome de Cristo você vai receber a sua bênção, em nome de Cristo você vai ser curado. Aqui eu me recordo de segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, onde Paulo diz que nós somos cartas. Meu filho, minha filha, você é uma carta. O mundo quer ler Jesus na minha vida, o mundo quer ler Jesus em você. Então entenda que nós somos testemunhas de Cristo por onde andamos. Então nós temos que ter essa coragem que Pedro teve. Olha para nós. Quando alguém estiver procurando o evangelho em um lugar que você está, você pode dizer: olha para a minha vida, olha o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, o que eu estou pregando. Você e eu, nós somos cartas lidas e precisamos melhorar a nossa postura diariamente para poder pregar o Evangelho de Cristo com a nossa vida. Passando para um outro ponto, agora nós precisamos compreender sobre o que nós temos a oferecer. Quando Pedro começa o diálogo com esse coxo, Pedro diz: olha para nós. E aí ele vem com aquela frase enfática, que inclusive já em vários hinos e pregações famosas, enfim, ele diz: nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Uma pergunta que fica para mim, uma pergunta que fica para você: o que nós temos? O que nós temos para oferecer? Do que nos alimentamos? O que nos mantém de pé? O que nos sustenta? Será que estamos sendo sustentados apenas pelo dinheiro, no quesito financeiro? Estamos sendo sustentados pelas influências, pelas amizades? O que nós temos hoje? O que você tem? O que eu tenho? Será que a única coisa que eu tenho é o meu trabalho? Será que a única coisa que eu tenho são bens materiais? Ou será que nós, como igreja do Senhor, ainda temos a presença de Cristo para compartilhar, uma palavra de ânimo para enviar, um conselho bíblico para falar para as pessoas, uma manifestação de bênção na vida de quem precisa? Pedro diz: nós não temos prata e também não temos ouro,
mas o que nós temos nós vamos entregar a você. Eu tenho a presença de Cristo na minha vida e é isso que eu vou entregar para você. A palavra de Deus para nós, no tocante a esse momento aqui, é essa. O que nós estamos tendo para oferecer, primeiro para a nossa casa, depois para a nossa igreja e depois para o mundo que está aí querendo enxergar Cristo em algum lugar. Será que nós temos uma palavra bíblica para ensinar as pessoas? Será que nós temos dedicado o nosso tempo e serviço para a obra do Senhor, para dedicar a nossa vida ao Senhor? Ou será que nós estamos vivendo apenas pelo discurso, apenas por palavras e sem fundamentação, sem estar no Espírito Santo de Deus, sem estar na inspiração do nosso Cristo? O que nós temos para oferecer? Essa é uma reflexão importante que nós precisamos fazer. Depois disso, a Bíblia vai falar que Pedro pega o coxo pela mão e o levanta. Aqui há uma outra grande aplicação que toca o meu coração. Pedro, ele não só orou por ele, Pedro não só falou uma palavra bonita, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Não, Pedro estendeu a sua mão para poder levantar aquele coxo. Pedro orou, mas Pedro também teve fé para agir. Por quê? Porque tempos atrás, Jesus havia estendido a mão para Pedro, enquanto Pedro afundava no meio do mar, porque estava com medo das ondas. Então aquilo que Pedro recebeu, Pedro agora está compartilhando. O meu Cristo estendeu a mão para mim. Então eu também preciso estender a mão para quem precisa. A outra palavra para nós nesse momento é: o que nós estamos fazendo além das nossas palavras? Nós vemos uma geração que muito fala, que muito canta, que muito prega, que muito diz alguma coisa, que muito posta no Instagram, que às vezes muito dança com frases bonitas, com o argumento do evangelismo, mas para quem nós estamos estendendo a mão? Para quem nós estamos parando a nossa caminhada? Porque Pedro e João estão caminhando para o templo, eles param para dar atenção a esse coxo, e eles não só oram por ele, mas ele estende a mão. Para quem nós estamos estendendo a nossa mão nos dias de hoje? Será que nós estamos sendo uma igreja que apenas diz que vai orar? Que apenas diz que vai fazer alguma coisa? Será que nós estamos sendo um irmão que quando vemos alguém padecer necessidade ou um irmão nosso precisando de alguma coisa, a gente só diz Deus te abençoe e a gente fica na nossa vida e ele na vida dele lá e eu não faço mais nada? Nós precisamos agir. Nós não precisamos somente dizer em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Nós precisamos estender a nossa mão. Precisamos fazer com que a nossa fé seja acompanhada das obras que manifestam a nossa fé. Não seremos salvos por obras nenhuma, repare bem, mas as obras estão manifestando a nossa fé. Nós vivemos nessa geração. E eu vi uns dias atrás um vídeo que muito tocou o meu coração. E naquele vídeo o pastor explicava dizendo que a nossa geração sonha com as nações. A nossa geração sonha com a África, com a Europa, com a Ásia, mas a nossa geração não consegue lavar a louça que há na cozinha de casa. A nossa geração não consegue participar do círculo de oração da sua própria igreja. A nossa geração não consegue servir a congregação que participa. Por quê? Porque nós somos uma geração que fala bastante, que tem um discurso muito bonito, mas que na hora de estender a mão, às vezes nós falhamos um pouco, não é? Então, outra aplicação sobre esse momento da passagem do milagre na vida desse coxo que estava àquela porta linda e formosa é essa. Além de orar em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, o Senhor também fala para nós que nós precisamos ter uma ação de fé, agir com fé, estender a nossa mão, de fato, doar o nosso tempo, doar a nossa disponibilidade e doar as nossas forças e energias para empregar uma ação de fé naquilo que cabe a nós fazer. Porque se Deus te deu a visão, se Deus te deu a oportunidade, o conhecimento da vida de alguém, de alguma situação, de algum contexto, é porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está revelando a você uma necessidade, um problema, algo que precisa ser resolvido. E você é um instrumento de Deus para abençoar esse contexto, para resolver esse problema. Deus te levantou. Não fique somente nas suas palavras, mas comece a agir. E o primeiro lugar para você agir é o lugar que você está hoje. Se você sonha com locais distantes ou com grandes obras, não se preocupe. Comece fazendo pouco. Comece fazendo aquilo que está ao seu alcance hoje, agora, no exato momento que você vê esse vídeo.
Ainda uma outra lição maravilhosa que nós precisamos entender. Depois de receber a bênção de Deus na sua vida, o milagre que aquele coxo tanto precisava, que era andar, agora, depois de ser abençoado, depois de receber o seu milagre, ele decide entrar no templo. Ele decide ir adorar, ele decide ir cantar. E não só isso, a Bíblia diz que ele se coloca junto de Pedro e João para entrar junto com eles no templo adorando. Aqui vai duas lições para nós. Primeiro, quando recebermos a bênção de Deus, quando formos abençoados por Deus, o primeiro lugar que nós precisamos estar é na presença do Senhor, é adorando a Ele. Às vezes, quando somos abençoados, e eu falo aqui agora materialmente, porque isso é o que acontece muitas vezes, ou até mesmo espiritualmente, quando casamos, ou às vezes as pessoas quando têm seus filhos, colocam essas coisas acima da obra do Senhor, acima da sua fé, e começam a deixar Cristo aos poucos, porque começam a colocar outras coisas como prioridade. Mas a palavra de Deus para nós é, quando Deus te abençoar, volte para a casa do Senhor e permaneça lá, adorando ao Senhor. E um outro ponto sobre esse mesmo momento é, ele não se esqueceu daqueles que Deus usou para lhe abençoar. A Bíblia diz que eles juntos, o coxo, na verdade, o ex-coxo, Pedro e João, estão entrando juntos no templo para adorar. Ele não entra sozinho. Não é porque ele cresceu, não é porque ele foi abençoado, não é porque ele recebeu um milagre que ele vai se esquecer de quem Deus colocou na vida dele para lhe abençoar. Essa é outra palavra de Deus para nós. Quando Deus te abençoar, quando o seu sonho se concretizar, não se esqueça de quem Deus colocou ao seu lado para te dar uma palavra, para te ajudar, para estar junto de você no seu momento difícil. Entre junto com quem esteve ao seu lado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fiquem na paz.